Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, sexta parte da Parashá Shoftim, Devarim, Deuteronômio, capítulo 19, a partir do versículo 14. Não te apodere do território do seu semelhante, da divisa que dividiram os primeiros herdeiros da terra de Israel, aquela terra que o Eterno teu Deus te dá para herança. Quer dizer, a pessoa que mexe os sinais da divisa, ele mexe a cerca, está roubando terras. Essa proibição da Torá além da proibição de roubo. Então, tem a proibição de roubo qualquer, tirar as posses do outro, e tem tirar a posse de terras. Em Israel, é um pecado adicional se um judeu rouba do outro terras, além do roubo simples. E agora segue diz parte jurídica. Não serve não condenará um testemunho único contra uma pessoa para qualquer pecado e transgressão, para que seja punido não castigo corporal e não castigo financeiro. Todo pecado que a pessoa aplicar para o outro só será comprovado se for testemunhado por 2 testemunhas homens visuais que viram o ato e depois vieram presencialmente para o tribunal. 2 ou 3 testemunhas vão confirmar o fato. Rashi explica, se tem um só, então o outro também tem saímos da preposição que a pessoa é honesta. Então quem disse que o testemunha é mais honesto do que ele? O que sim acontece com o testemunha só, ele obriga o outro a jurar, fazer um juramento, digamos que está fazendo ele jurar que ele não deve o dinheiro que o testemunha diz que ele deve. Então um testemunha causa um juramento e jura que o testemunho é falso, ele se livra. Com 2 testemunhas ele tem que pagar o dinheiro, ele tem que receber o castigo se for um pecado, e assim vai. Mas eles têm que estar presenciais no tribunal. Não serve testemunho por carta, não serve testemunho se eles não falam a língua dos juízes. Eles têm que falar a língua dos juízes de maneira presencial e direta, que vira um fato. Se for descoberto que surgiu um testemunha falso, testemunha mentiroso contra o homem, para acusá-lo falsamente. Digamos que o acusado trouxe testemunhas outros, que esse acusador não estava onde dizia que estava. Ele disse, na hora de julgar, o juiz pergunta, onde é que você viu? Qual é o local, qual é o horário? Isso é necessário saber, porque depois o acusado poderá procurar testemunhas que naquele local, naquele horário, aquele homem não estava. Ou que o acusado não estava ali. Qualquer uma das duas prova que aquele lá é um testemunha falso. Então, nesse caso do testemunha falso, vão se apresentar os 2 homens que têm a briga diante do Eterno, diante dos sacerdotes, dos juízes daquela geração, e tem que respeitar o juiz da geração, seja ele um sábio grande que nem Samuel, ou um sábio pequeno que nem Iftach, que entra no livro dos juízes, mas se ele for o juiz do povo, tem que ser respeitado. Os 2 se apresentam ali, e o juiz tem que analisar e pesquisar bem. Ele tem que perguntar todos os horários e detalhes do acontecimento, para poder analisar se realmente o homem viu o tal ato, e se não tem nenhuma contestação dos 2 estarem naquele local, naquele dia, naquele tempo. Se eles descobriram que o testemunha foi falso e ele acusou falsamente seu irmão, diz a Torá, se farão para ele exatamente como ele quis causar para seu irmão. E assim tu eliminarás o mal do teu meio. Mas somente se ele quis e não conseguiu. Se ele conseguiu fazer, fica para ele a condenação perante Deus. Por isso falaram, sabe o seguinte, se a pessoa, por exemplo, acusou o outro de um pecado, que seria pena de morte, e o outro não chegou a morrer, ele trouxe provas que a acusação é falsa. Se pega o testemunha falsa, quis matar o outro e mata-se ele. Com a mesma morte que ele ia matar o outro, ele morrerá.
Porém, se ele já tinha matado o outro, e só depois surgiu as provas que aquela morte foi equivocada, que Deus nos livre de um acontecimento como esse, aquele que causou a morte vai pagar suas contas para Deus e não para o tribunal. Isso aqui é um decreto da Torá. E punindo os testemunhas falsas assim, os remanescentes, as demais pessoas, vão ouvir dizer e vão temer, e jamais repetirão fazer um ato mau como este no teu meio. E a Torá segue e adverte: não tenha pena dele. Se ele quis tirar a alma, tira a alma dele. Olho por olho, dente por dente, braço por braço, perna por perna. E o Talmud explica que, tirando a questão de vida, olho por olho, não existe punição de tirar o olho do homem. Se trata aqui de cobrar dele uma multa do valor baseado no mercado escravo, do valor produtivo de um olho, valor produtivo de um dente, de um braço, de uma perna. Dinheiro, são multas altas. E sempre a punição dele será exatamente como ele quis causar, salvo um caso de um adultério, onde as duas pessoas que fizeram adultério, o homem e a mulher, têm condenação. Nesse caso, as testemunhas vão ter a pena do lado masculino, do homem, se for diferente da punição do lado feminino da mulher. Que é um caso específico de uma filha de Cohen. Que tem punição diferente do homem que cometeu adultério com ela, se for o caso. E os testemunhas que querem condenar uma pessoa por uma coisa que não fez, dizendo que ele teve com a filha de Cohen, então eles serão mortos na morte que será morto o homem adúltero que eles acusaram. Começa o capítulo 20. Lei de guerra. Logo depois da lei de justiça, vem a lei de guerra para nos ensinar. Se você faz justiça no julgamento, você vencerá as suas batalhas. E assim o rei David também diz: por eu fazer justiça, Deus não me larga na mão dos meus inimigos. E aí diz a Torá: quando sairás para a batalha sobre teus inimigos, saiba que eles são inimigos, não tenha pena deles, porque eles jamais terão pena de ti. Se tu sairás para a guerra e verás muitos cavalos, muitas carruagens, um povo mais numeroso do que tu, não tema deles. Para mim, Deus, todos eles são tão poucos como um só. Não tema deles, porque o Eterno teu Deus está contigo, aquele que lhe tirou da terra do Egito. E perante ele não existe numeroso. Quando vocês se aproximarem da batalha, chegará um sacerdote nomeado para isso, chamado Kohen Mashiach, Shuach Milchama, o ungido da batalha. É um sacerdote definido para discursar na frente dos soldados que vão para a guerra. Ele vai se apresentar e falar na frente do povo, na língua sagrada, no hebraico. E dirá a eles: ouve Israel, pelo simples mérito de ler o Shema, vocês já são dignos de ser salvos. Talvez essa seja uma das bases do Rebbe dizer que para a batalha de Israel vencer, atualmente também, precisam os soldados colocar tefilim e ler o Shema. Somente pelo mérito de ler o Shema já merecem vencer nas batalhas. E assim, o Estado moderno de Israel venceu situações improváveis nas suas batalhas, e não é pela força do homem, e não é pela modernidade das armas, somente pela santidade dos tefilim e do Shema Israel que os soldados colocam e rezam antes da batalha. E diz então o Cohen: ouve Israel, pelo mérito das mitzvot que vocês vão vencer. Vocês estão aproximando-se hoje para a batalha sobre seus inimigos, e saibam que esses inimigos não têm pena. Não são que nem guerra civil entre judeus, que consta inclusive que os judeus são misericordiosos. Por exemplo, em Crônicas 2, capítulo 28, consta que tinha uma guerra do Judá contra Israel, 2 tribos contra outras 10, e os cativos que uns judeus prenderam dos outros judeus, os israelitas prenderam dos judeus cativos, eles cuidavam deles bem, devolveram eles vivos, sem maltratá-los para sua cidade, depois da guerra. Mas esses inimigos não são seus irmãos, são inimigos que odeiam, que não têm pena nenhuma.
Por isso, não se relaxe na guerra. O vosso coração não deve amolecer e não deve temer, porque os reis idólatras faziam todo tipo de guerra psicológica, principalmente produzindo alto som de batidas dos escudos e fazem os cavalos gritar e correr, e eles mesmos gritam e tocam cornetas e instrumentos para atormentar. Então, aqui diz a Torá: vosso coração não deve se amolecer do som dos cavalos, nem temer da batida dos escudos, nem se agitar do som dos instrumentos, não se acovardar dos gritos de guerra. Pois o Eterno vosso Deus caminha com vocês para batalhar para vocês com os seus inimigos, e Ele irá salvar vocês. Eles vêm querendo vencer com poder de carne e osso, de carne e sangue, carne e osso, e vocês vêm com a vitória do Criador. Os filisteus vieram todos orgulhosos com a vitória de Golias, e no final ele decaiu, sucumbiu, e eles todos sucumbiram junto com ele. E onde é que Deus vai com a gente? Isso é o acampamento, os carregadores que levam a arca sagrada para a guerra. E como falamos em outro momento, que tinha duas arcas sagradas. Tinha aquela arca de madeira que fez Moisés para colocar dentro delas segundo as tábuas da lei, e essa arca ia para a guerra. E no mérito dela, quer dizer, isso aqui é uma representação da presença divina na guerra. Depois disso, o Cohen diz e os guardas que ajudam ali, que ajudam a disciplinar o exército, repetem. Então o Cohen diz e os guardas repetem para o povo, dizendo: seguinte aviso: aquele homem que construiu uma nova casa e não inaugurou, que volte para casa antes que morra na guerra, e outra pessoa vai inaugurar e não vai poder inaugurar. Quer dizer, não fica aqui pessoas preocupadas, pessoas que têm outras preocupações na cabeça. Tem que ser pessoas que fazem a guerra com todo o coração, com toda a concentração, sem pensar em coisas alheias. Então, quem não inaugurou, está prestes a inaugurar uma coisa nova e não inaugurou, que volte para casa e não incomoda os outros. Aquele homem que plantou um vinhedo e não chegou a colher a primeira vindima, que volte para casa antes que morra na guerra, e outro homem vai fazer a vindima e pelo medo ele fica preocupado. E para ficar preocupado ele não faz a guerra direito. Quem é aquele homem que teve uma noiva, teve noivado com uma noiva, com uma mulher, e não casou ainda, que volte para casa antes que morra na guerra e pelo que não temerá de que outro homem a desposará, caso ele morra. E quem não ouvir as palavras do Cohen e ficar na guerra, apesar de ter uma possível preocupação no coração, só por esse pecado, por se desobedecer e ficar na guerra com preocupações, já é digno que morra na guerra. Em outras palavras, a guerra é um momento perigoso, um momento de que se a pessoa tem algum débito com Deus, pode vir ali na hora do perigo, já vem as condenações e às vezes se vingam da pessoa pelos seus débitos perante Deus. E nós, com a batalha divina, queremos que não morra ninguém. Se morre um só soldado israelita, é considerado que o Eterno não estava completamente com a gente. A vitória do Eterno tem que ser completa, sem que nenhum de nós seja agredido. E é importante para santificar o nome de Deus que aconteça assim. E por isso, aqui Deus diz, esses três tipos de pessoas, volte para casa. Não são dignos de participar naquele momento. E a questão é que eles têm uma tendência de se acovardar, uma fraqueza humana, não é um pecado deles. A fraqueza humana, se entende isso. Então eles são mandados para casa para não, como se diz, não são capazes de alcançar o grau de concentração na guerra que Deus exige. Depois os guardas vão falar para o povo mais uma frase e dizem: aquele homem que é temeroso, de coração mole, que volte para sua casa e que não derreta, que não acovarda o coração dos seus irmãos como o seu coração. Qual é o medo? Aqui vai dizer pessoas medrosas, pessoas que não conseguem ver uma espada erguida, que não têm coragem.
Rabbi Yossi Agdeli diz mais do que isso. Aquele que teme de pecados que ele tem. Ele teme de que não tenha mérito de vencer pelos seus pecados. Ele não acredita que ele é merecedor de acontecer um milagre através dele. E por isso a Torá faz anúncios sobre a fraqueza do noivo, e daquele que recém construiu uma casa, e daquele que recém plantou um vinhedo. Na verdade, eles não são tão fracos assim. Acontece que a Torá criou um pretexto de argumentos variados para voltar, para que aquele que tenha pecados não tenha vergonha de voltar. E as pessoas que enxergam ele saindo vão dizer, tá, talvez esse homem é noivo, talvez ele fez um vinhedo, talvez ele construiu uma casa, ele não precisa se envergonhar. E na verdade está voltando porque teme seus pecados. Então essa aqui é uma explicação bela de explicar que esses três na verdade podiam participar. Mas eles estão aqui eles vão voltar para encobrir sobre quem volta por pecado. Mas a lei continua sendo a mesma lei, eles não podem ficar. Depois dos guardas terminarem de falar com o povo, eles vão nomear ministros, tipo comandante de exércitos, na ponta do povo. São guardas na frente do acampamento e guardas atrás. E depois, no momento de voltar, ninguém mais pode sair dali, não pode desertar. E aqueles que desertam, os guardas têm direito de ferir ele com seus machados de ferro. E tem outros ali que ficam atrás do campo de batalha para fazer um reforço psicológico para a guerra. Aqueles que decaem, que enfraquecem, que ficam abalados, tem ali pessoas para encorajá-los, dizendo a eles, voltem para a guerra, não fujam, que o início da fuga, o início da queda, da perda, da derrota é a fuga. Começa fugindo, é o início da derrota. Então não se pode fugir. Estamos indo em nome de Deus e vamos voltar somente com a vitória plena que Deus vai nos conceder. Você pode ver que aqui é um grau elevadíssimo de confiança em Deus. Estou indo para a guerra com a arca sagrada, estou indo para a guerra de acordo com as regras que o Eterno nos deu. E quando o povo agredia uma guerra, eles perguntavam, na verdade, em profecia antes, perguntavam o sumo sacerdote ou o profeta se ia para ir para a guerra. Assim é o padrão. Então aqui são guerras proféticas. Deus manda sair para a guerra. Plena confiança em Deus que vamos vencer por completo. E por isso não tinha abertura de perdão para quem se acovardasse e recuasse. Faz parte importante da vitória em nome de Deus, que todos confiem na palavra de Deus e no seu poder. Até aqui o Rumash dessa sexta-feira.